Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta sexta-feira nós vamos rezar juntos o Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos do 1 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse evangelho da multiplicação dos pães nos mostra a sensibilidade de Jesus em dar alimento àquelas pessoas que tinham fome. Mas um detalhe do evangelho são a diferença dos discípulos. Um discípulo desespera porque não tem dinheiro, não tem pão, não tem lugar para comprar, e o outro já vai procurar ali entre as pessoas quem tinha alguma coisa para dar de comer ao povo. E isso que é a beleza. Jesus não escolheu pessoas prontas. Jesus não escolheu discípulos sábios, entendidos, santos. Cada um tinha uma forma, cada um tem um temperamento, cada um tinha uma forma de ver, de se relacionar e de lidar com a situação. Da mesma forma, irmãos, cada um de nós tem um temperamento. Alguns são mais introvertidos, outros são mais expansivos, outros são mais tristes, outros mais alegres. Isso não importa. O que importa é que cada um de nós, com a nossa forma de ser, de agir, de pensar, de se comportar, se configure a Jesus Cristo, para que assim nós busquemos a mesma meta, o mesmo ideal, o mesmo sonho. Nós vemos no final do Evangelho que aquele povo começa a clamar Jesus, e Jesus percebe que o caminho que ele estava trilhando não era o caminho dele. Eles queriam transformá-lo em rei, e Jesus
tinha consciência que o caminho dele nesse mundo era outro. Da mesma forma, irmãos, nós devemos ter um coração dócil igual ao de Jesus, para que em nossa forma de ver, de agir, de comportar, nós saibamos ouvir nas diversas situações qual é a voz de Deus que nos fala, qual é o convite de Deus para nós. E assim, dóceis, nós tenhamos força, coragem, ânimo de segui-la. Porque existem as vozes da nossa carne que desejam prazer, sucesso, que deseja satisfazer suas vontades. Nós temos também as vozes do mundo que nos apresentam várias soluções, vários caminhos, que muitos deles são contrários ao caminho de Deus. E temos também as tentações que vem seu rateiro tentando se disfarçar de bom, de bondoso, de santidade, de caridade, mas muitas vezes não é. Por isso, no meio de tanto barulho, nós devemos aprender a discernir qual é a voz de Deus em nossa vida. Por isso, meus irmãos, peçamos essa graça de, em nossa realidade, diante de nossa personalidade, cada um com a sua, ouvirmos a voz de Deus. Ó Jesus, o Senhor que nessa situação do Evangelho soube ouvir a voz do mundo da tentação que gritava, e o Senhor seguiu o outro caminho, o caminho do Pai, o caminho da vontade de Deus. Pedimos que o Senhor nos conceda neste dia essa mesma docilidade, esse mesmo discernimento, para em tudo aquilo que nos acontecer, compreender qual é a Tua voz que nos fala, para que assim possamos verdadeiramente seguir os Teus passos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para escuchar su